O Banco Caixa Angola vai à bolsa e será assim a segunda empresa em Angola disponível para o investimento do público em geral, ou seja, nós aqui, e a segunda do setor financeiro. Acho que a banca está on fire, não é? Mas não é só isso. O Estado angolano percebeu que deve deixar de empreender e que não deve ser jogador e árbitro ao mesmo tempo porque não consegue tirar as melhores vantagens. Então, a participação do Estado nessas empresas muito populares que a gente conhece está a ser agora vendida de formas a permitir que investidores qualificados e investidores não qualificados possam ter a oportunidade de ser sócios de grandes empresas. Isso é que é uma boa. Por meio da Sonangol, o Estado angolano detém 25% da estrutura acionista do Banco Caixa Angola, 24% pela Sonangol EP e 1% pela Sonangol Holdings Limitada, conforme aqui a imagem mostra exatamente. O maioritário nesse processo de sociedade é o Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., é um banco português, vocês já ouviram falar certamente, e que é supervisionado pelo Banco de Portugal e possui então 51%, uma maioria inquestionável nesse caso. E dois empresários angolanos, António Mosquito e José Jaime Souza Freitas. Eles é que são os Bollings, né? Têm cada um 12% do banco, o que é qualquer coisa fantástica. O Estado angolano detém 4.287.500 ações, que serão divididas em 3 segmentos. 15% para os atuais acionistas, ou seja, o Banco Caixa Geral de Depósitos e os 12 empresários angolanos, 8% para nós, o público em geral, que queremos pôr a mão na massa ou então a massa na mão, seja lá como for, e 2% serão vendidos aos trabalhadores e outros órgãos sociais do banco. Sei lá o que isso quer dizer, mas pronto. Os trabalhadores, no geral, terão acesso a 2% das ações do banco, o que é fantástico. Estás a trabalhar numa empresa em que tu tens ações. Já está mais do que na hora das empresas angolanas começarem com esses programas de acionista para os seus funcionários júniores ou séniores, seja lá como é que forem montar. É fantástico para ti, que és trabalhador do Caixa Angola. Quanto aos resultados do banco, isso é que é incrível. Eles cresceram de forma astronómica de 2020 para 2021. Sim, cresceram muito. Estamos a falar de qualquer coisa como multiplicar por 3. 3 vezes, a sério. Ou seja, o negócio da banca é super, hiper, mega lucrativo em Angola. E deve ser por isso que representa grandes oportunidades estar exposto a esse tipo de investimentos no país, que são pioneiros de facto. Olha para isso, a dezembro de 2020, o lucro líquido do banco era de 12,5 bilhões de kwanzas. Lucro líquido. Enquanto um ano depois, em dezembro de 2021, o lucro líquido passou para 34,4 bilhões. É qualquer coisa expressiva. E estes números obviamente são fantásticos para o negócio e também para os próprios acionistas. E não é nada inventado, pois vocês conseguem ver aqui por baixo nessa tabela 34,4 bilhões e depois 12,49 bilhões. Ou seja, um ano antes 12 e depois 34, que é um crescimento tremendo, tremendo. O lucro por ação, esta que é incrível aqui para nós, porque passou de 728 para 2007 kwanzas no mesmo período. Então aqui embaixo temos resultado por ação básico em kwanzas 2007 para 2021 dezembro e depois 728 para 2020 dezembro também. Então os números do banco são tremendos e só faz sentido investirmos se nós conseguimos compreender não só o modelo de negócios da banca, mas também os seus próprios números, porque nós não queremos colocar o nosso dinheiro em um negócio que não seja rentável. As pessoas, por norma, entendem que investir tem a ver com o preço dos ativos. Não, investir tem a ver com o resultado das empresas, com o crescimento, com o lucro, com uma dívida que seja eficiente e muito mais indicadores que nós aprendemos todos os dias. Outro indicador importante para vocês saberem, e hoje aqui estamos a falar de algumas coisas mais ou menos técnicas para compreender, mas claro, sempre de forma simples, que é o que o Dinheiro Limpo faz, é entender exatamente o que é o caixa e equivalentes. Em inglês nós vimos ali exposto como cash and equivalent, não é? O caixa e equivalentes, ele serve como um dos indicadores mais importantes para determinar a saúde da empresa. E nesse quesito, o caixa geral também está saudável. Muitos analistas, por exemplo, olham se é uma boa ideia investir numa empresa com base no caixa e equivalentes, porque isso é uma forma também eficaz de observar se a empresa é capaz de liquidar as suas dívidas de curto prazo. Por exemplo, quando empresas grandes querem
querem adquirir outras, um dos aspectos que elas pensam antes de comprar essas empresas é olhar para a quantidade de caixa equivalentes que essa empresa que eles querem, por exemplo, comprar tem. E nós, como investidores, que também vamos comprar essas empresas, é claro que numa proporção menor, queremos olhar para o caixa equivalentes também e conseguimos perceber que o caixa equivalentes do banco cresceu tremendamente de 115,26 bilhões para 225,68 bilhões nesse período de um ano, o que mostra que a empresa está extremamente saudável. Então pensamos nós, é um bom investimento expor-se ao Banco Caixa Angola? Pelos números, sim. Pelos acionistas envolvidos também. Até pelo facto de termos ali 51% com Caixa Geral de Depósitos, que é ali supervisionado pelo Banco de Portugal, dá aqui uma certa credibilidade nesse tipo de investimento. E depois temos 12 acionistas envolvidos, são dos homens mais ricos de Angola. Estamos a falar aí de top 10 ou top 15, se tu não sabias. Então talvez seja uma boa ideia te expores. É claro que tens que compreender que o investimento em ações é um investimento em renda variável e que o lucro não é garantido, ele é variável e não garantido. Não sabemos ainda quanto o banco vai pagar de dividendos, mas obviamente empresas no setor financeiro tão estáveis como estas irão pagar dividendos. Então tu não podes esquecer que quando investes em ações nada é garantido. No entanto, tu estás a partilhar ali o risco com as empresas e o lucro não é garantido, mas também o limite não é. O teu património pode crescer infinitamente e aproveitar essas oportunidades que o mercado está-se a abrir para novos tipos de investimentos faz com que a gente compre mais barato, porque daqui a 5, 10 anos, obviamente esses bancos poderão estar falidos ou poderão estar a valer 10, 15 vezes mais do que valem hoje, quem sabe. De início, 5 de setembro é a data prevista para a oferta pública de venda, mas esse processo pode demorar um pouquinho porque a Comissão de Mercado de Capitais ainda não aprovou o prospecto final, então estamos a aguardar. Se quiseres compreender melhor o que é uma OPV ou uma oferta pública de venda, que é exatamente o que o banco vai fazer nesse momento, assista a esse vídeo aqui em que nós falamos da OPV do BAE, que já aconteceu há mais ou menos 2 mesitos. Como eu digo sempre, vamos juntos, sozinho é mais difícil. Não esqueça de subscrever o canal, colocar aqui o like no vídeo e ativar o sino das notificações para que não percas os próximos desenvolvimentos da OPV do Caixa Angola. Nós vamos trazer mais vídeos aqui, mas para o fazermos de facto, quero que deixes nos comentários se tu queres uma parte 2, uma parte 3 e quem sabe uma parte 1000. Vamos a isso.